Paz do Senhor Jesus para todos do canal Simples Assim. Aqui é o irmão Marcelo falando mais uma vez. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você, primeiramente, visse o nosso conteúdo. E se você se agradar do nosso conteúdo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para que toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você seja comunicado. Bom, a passagem que nós vamos examinar essa semana se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 ao 6, mais o verso 14 ao 15 e juntamente com o verso 45. Qual o objetivo da gente examinar essa passagem? Bom, é para responder uma dúvida que creio seja de muitos daqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as vezes quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, seja no trabalho, na escola, no casamento ou um problema de saúde, nós nos questionamos por que nós estamos passando por aquela situação difícil. E mais que isso, nós nos questionamos também, será que nosso Senhor Jesus Cristo nos ama? Será que Ele não liga por o que acontece comigo? Bom, é com o objetivo de responder essas dúvidas recorrentes na minha vida e na sua vida que nós examinaremos essa passagem das Escrituras. Então, espero os irmãos e até lá. Eu vou iniciar lendo do versículo 1 ao versículo 6. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse o Senhor: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O Senhor amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. O apóstolo João inicia essa passagem apresentando os personagens que estavam nesse evento. O primeiro, Lázaro. Na sequência, ele apresenta suas irmãs Marta e Maria. A respeito de Lázaro, ele informa sobre a condição que Lázaro se encontrava naquele momento, enfermo. E para identificar uma de suas irmãs, Maria, ele fala de um evento que veio ocorrer após a ressurreição de Lázaro, em uma festa que foi dada por um amigo de Lázaro para comemorar a ressurreição dele. Então, esse amigo convidou Lázaro e o nosso Senhor Jesus Cristo. Também convidou Marta, que trabalhava, servindo às mesas naquele evento, enquanto o Senhor e o Lázaro ficavam à mesa. Em determinado momento da festa, Maria entra no local onde o nosso Senhor Jesus Cristo se encontra e derrama sobre os pés dele um perfume muito caro e enxuga os seus pés com o seu próprio cabelo. E é esse evento que João usa para identificar de que Maria ele estava falando. Aí no verso 3, ele relata sobre o chamado de Marta e Maria ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza que elas disseram assim: eis que aquele a quem amas está enfermo. Aí no verso 5, o próprio João, enfatiza que o nosso Senhor Jesus Cristo amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então, o propósito principal dessa passagem aqui, que o João tem na sua mente, é identificar que o nosso Senhor Jesus Cristo amava Marta, Maria e Lázaro. Aí no verso 6, ele diz que apesar dele amar esses 3, ele depois que recebeu a notícia que tinha urgência, passou 2 dias no local. Aí no verso 4, ele diz o porquê que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu 2 dias, mesmo vendo que a notícia que o chamado requeria urgência. A primeira razão por que ele não foi imediatamente é porque ele já sabia como ia terminar aquele evento. Não terminaria em morte, ele mesmo disse. Então essa é a primeira razão por que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi imediatamente ao encontro deles. A segunda razão é porque aquele evento era para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. A terceira razão por que ele não se dirigiu rapidamente ao local é para que, por meio daquela enfermidade, o nome dele também seria glorificado. O que nos leva ao verso 14
e 15. O verso 14 diz assim: ao que o Senhor lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando com os discípulos, logo após ter recebido o chamado de Marta e Maria. Ele disse para os discípulos o seguinte, que Lázaro dormia. Aí eles entenderam que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando do sono, como que a gente tira toda a noite. O nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no verso 14, esclarece para eles que ele não estava falando do sono de descanso, mas da morte de Lázaro. E ele no verso 15 diz, e para o vosso bem, eu me alegro de não ter estado lá, para que agora vós possais crer. Quarta razão porque o nosso Senhor Jesus Cristo não foi imediatamente ao encontro dos irmãos, para o bem dos seus discípulos, para que eles pudessem crer. A pergunta é, crer em quê? Naquilo que ele havia declarado anteriormente em outro capítulo desse mesmo evangelho, que estava chegando a hora em que os mortos ouviriam a sua voz e os sairiam dos seus túmulos, uns para glória e vida eterna, outros para vergonha e tormento eterno. Então, essas são as 4 primeiras razões porque o nosso Senhor Jesus Cristo não foi imediatamente ao encontro dos irmãos, para que os seus discípulos pudessem crer que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Que nos leva ao versículo 45, que diz assim: assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que o Senhor fizera, creram nele. A quinta razão porque o nosso Senhor Jesus Cristo não foi imediatamente ao encontro de Marta e Maria é para o bem daqueles que ainda não criam nele, para que ao contemplarem a morte de Lázaro e a ressurreição do mesmo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, eles crescem nele, crescem que ele era o Filho de Deus, o Messias, o qual eles esperavam. Agora eu gostaria de aplicar isso à minha vida e à sua vida, para responder aquela dúvida que a gente falou no vídeo de apresentação. Existem várias razões porque o nosso Senhor Jesus Cristo permite que aqueles que creem nele passem por dificuldade. A primeira razão é porque ele sabe como vai terminar a dificuldade que nós passamos. Ele sabe o final que vai ter. A segunda razão é para a glória de Deus. A terceira razão é para a glória do nome dele, para que o nome dele seja glorificado. A quarta razão porque ele permite que nós passemos por dificuldade é para o nosso bem, para que nós possamos crer que ele é mais poderoso do que toda e qualquer situação difícil que nós possamos passar. E a quinta razão que ele permite que nós passemos por dificuldades, para que aqueles que ainda não creem nele, ao observar a dificuldade que nós passamos e a resolução dessa dificuldade que ele dá na nossa vida, creiam nele, assim como nós cremos. E eu gostaria de finalizar enfatizando aquilo que o apóstolo João inicia enfatizando. Não importa a dificuldade que eu e você passemos, uma coisa a gente não pode esquecer e nunca duvidar: ele nos ama. Simples assim.